Olá pessoal, no vídeo da semana vamos falar um pouquinho sobre pré-diabetes. Eu sempre falo com vocês aqui sobre a prevenção de doenças e promoção de saúde com foco nas doenças cardiovasculares. Então, a gente sabe que o diabetes é um dos grandes fatores de risco para o desenvolvimento das doenças cardiovasculares. Então, se eu prevenir o diabetes, eu também estou prevenindo as doenças cardiovasculares. E é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Sou a doutora Érica Vidal, cardiologista, e meu propósito é promover saúde e prevenir doenças. Então assiste o vídeo até o final se você quer saber se você tem pré-diabetes ou não e o que você faz para evitar a vir a ficar diabético. Assiste o vídeo até o final, mas antes, não deixe de ativar as notificações, se inscreva no canal se você não está inscrito e compartilhe o conteúdo. Seja no WhatsApp, seja pelo Instagram, compartilhe o conteúdo para que mais pessoas tenham acesso à informação para assumir a responsabilidade sobre a própria saúde. Bora falar um pouquinho, pessoal? Pré-diabetes. Pré-diabetes é aquele momento que a sua glicose começou a subir, você ainda não tem níveis alterados de glicose para se tornar diabético, mas isso a médio e longo prazo traz risco para a sua saúde, aumenta seu risco cardiovascular, além de aumentar o risco de você vir a tornar diabético. A gente sabe que no momento que as pessoas são diagnosticadas com diabetes, elas já apresentam alterações. 10% das pessoas que são diagnosticadas com diabetes, elas já têm alteração de retina, de retinopatia, alterações oftalmológicas. 20% já tem alteração na função renal e 30% já tem alteração neuropáticas, dormências, parestesias nas pernas, nas mãos, né, nos pés. Então, essa doença é uma doença que por muito tempo fica silenciosa até você se deparar já com o diabetes e essas complicações são muito difíceis de ser controladas. Uma vez já estabelecido o comprometimento de algum desses seus órgãos, até dos órgãos cardiovasculares, não existe regressão. Então, por isso que é importante a gente falar sobre prevenção e a gente tentar pegar assim que possível, nesse momento antes, nessa fase de pré-diabetes. Porque já é estabelecido que tem um atraso no diagnóstico de diabetes em torno de 3 a 6 anos. Entre o início dessas pequenas alterações e o diagnóstico do diabetes. Então, é importantíssimo a gente pegar isso antes que as complicações venham a acontecer. Depois de 10 anos das pessoas que têm diabetes tipo 2, já tem comprovadamente alterações de doenças cardiovasculares, um aumento expressivo nas doenças cardiovasculares. Por isso que se faz tão necessário a identificação precoce, porque é muito mais fácil e efetivo a gente prevenir do que tratar. Só para vocês terem uma ideia, quando a gente diagnostica pré-diabetes, 25% dessas pessoas vão se tornar diabéticos. Dos outros 25%, a gente consegue regredir o quadro. E em torno de 50% permanece nessa faixa aí de pré-diabetes, não vindo se tornar diabético. Então é importantíssimo a gente fazer medidas para que a gente previna isso. Então, quem são as pessoas que têm um risco maior de desenvolver o diabetes propriamente dito? A gente pega essas pessoas que têm algumas características limítrofes para se tornar o diabético. Eu digo que a pessoa é pré-diabética através de 2 exames: glicemia de jejum e a hemoglobina glicada. A glicemia de jejum vê o comportamento da sua glicose nas últimas horas. A hemoglobina glicada vê o comportamento da sua glicose nos últimos 3 meses. Então, é uma avaliação a médio prazo. Então, para eu dizer que você é pré-diabético, você tem que ter uma medida de glicemia de jejum entre 100 e 125. E uma hemoglobina glicada de 5,8 a 6,4. Se você é diabético, para você ter o diagnóstico de diabetes, é sempre glicemia de jejum acima de 126 e a hemoglobina glicada acima de 6,5. Óbvio que entre as pessoas que têm o pré-diabetes, tem alguns fatores que aumentam o risco dessa pessoa vir a se tornar diabético. E quais são esses riscos? Se você tem uma glicemia de jejum acima de 110, ou seja, entre 110 e 125, e uma hemoglobina glicada acima de 6 até 6,4, você tem um risco maior a desenvolver diabetes. Ou então, você tem sobrepeso, obesidade,
você tem história na família de diabetes tipo 2, você tem síndrome metabólica, colesterol elevado, hipertensão, aumento de circunferência abdominal, então você também tem risco aumentado de se tornar diabético. Se você é mulher, teve diabetes gestacional, você também tem um risco aumentado de vir a se tornar diabético. Então, esses são os fatores de risco maiores para você vir a desenvolver diabetes. Tem um estudo publicado pela New England que avaliou qual era o decorrer, qual eram os acontecimentos que aconteciam com as pessoas que estavam nesse nível de pré-diabetes e dividiu em 3 grupos, 3 intervenções diferentes. Um grupo fez a modificação do estilo de vida, exercício, alimentação, avaliação de sono. O segundo grupo fez uso da metformina, que é uma medicação que faz diminuir essa resistência à insulina, facilita a entrada da glicose na célula. E um terceiro grupo que foi um placebo, ou seja, tomou medicação, mas não tinha nada. Então, comparou como é que ficou o nível de glicemia desses 3 grupos. Depois de um tempo de acompanhamento, ele viu que a mudança do estilo de vida teve um impacto na redução do risco de se tornar diabético em relação ao placebo, que foi o grupo controle, de quase 60%, 58% de redução. E as pessoas que tomaram metformina teve redução de 30%, 31%. Ou seja, o impacto da modificação do estilo de vida é expressivo na redução do risco de se vir a se tornar diabético. Então, se você tem aí essa glicose em cima do muro, você tem a certeza que se você modificar seu estilo de vida, você consegue sim ser efetivo no controle da sua glicemia e evitar você vir a ficar diabético e todas as complicações associadas com a doença. Então, tem algumas maneiras que a gente consegue melhorar o perfil da sua glicemia. Primeiro, manutenção do peso. Se você está num peso adequado, a manutenção do seu peso vai favorecer que você tenha esse melhor controle da glicose. Se você está no nível de sobrepeso ou obesidade, a redução do peso se faz necessária. Se você reduzir de 3% a 5%, você já começa a ter um impacto positivo. De 7 a 10%, você já tem um impacto mais expressivo no controle dessa sua glicemia. Então, a manutenção do peso corporal é uma das medidas que fazem diferença no controle da glicemia. O segundo é exercício físico regular. O exercício, ele funciona igual a metformina. Você faz a sessão de exercício, além da melhora da sua composição corporal, obviamente, ele facilita a entrada de glicose que está circulando no seu sangue para dentro da célula. E isso diminui a resistência à insulina. Por quê? Você vai precisar de menos insulina para conseguir colocar a glicose dentro da célula. Terceira maneira, alimentação. Você sabe que a glicemia tem um impacto expressivo de acordo com o que a gente se alimenta. Então, se você se alimenta com alimentos hipercalóricos, alimentos ultraprocessados, você tem uma probabilidade de ficar com essa glicose mais alterada. Então, se você regrar sua alimentação, você melhora os níveis de glicose no seu sangue, consequentemente, reduz o risco de você se tornar diabético. Então, a alimentação se faz necessária para você ter um melhor controle da sua glicemia. Se você já é diabético, isso também faz sentido. Porque se você não se alimenta bem e está tomando seus remédios, achando que os remédios vão ser suficientes para controlar sua glicemia, você está só tapando, jogando a sujeira para debaixo do tapete. Por quê? Você está ali tomando a medicação para controlar a glicemia, mas está ingerindo pra caramba. E aí você tem que aumentar a medicação. Aí você continua comendo pra caramba, senão você está sempre tendo que ajustar a alimentação de acordo com o seu nível de alimentação. Então, por isso que a alimentação se faz necessária tanto para a prevenção quanto para o próprio tratamento do diabetes. Quarto, o sono. Um sono ruim, um sono de má qualidade, leva ao aumento de cortisol, que faz o efeito contrário à insulina. Ele gera uma hiperglicemia, o que prejudica o controle da sua glicose, seja você pré-diabético, seja você diabético, e até mesmo que é a pessoa que ainda tem um nível de glicemia normal. Então, o sono reparador, ele é ótimo para reparação de energia,
para restabelecimento muscular, para melhora do sistema imunológico e também para melhor controle da sua glicemia e do apetite. Então, os dois relacionados. Então, se você ingere mais comida, se você tem uma compulsão alimentar, sua glicose, consequentemente, também está ruim. Então, controle do sono se faz fundamental para a gente melhorar o controle da glicose. Assim como, vou te falar o quinto, que é o controle do estresse. O estresse também é um liberador de cortisol que altera o controle da glicose, da sua glicemia. Então, se você é uma pessoa estressada, ansiosa, você precisa achar maneiras de controlar esse seu estresse, porque isso está prejudicando não só seus relacionamentos, não só o seu trabalho, mas também a sua própria saúde. Estresse aumenta nível de pressão, aumenta níveis de adrenalina, aumentando o taquicardia, então risco de palpitação, de arritmia, aumenta a sua glicose, descontrola o seu colesterol, a parte metabólica, aumenta ganho de peso porque você acaba comendo excessivamente. Então o estresse, ele é multifatorial para prejudicar a sua saúde física, sua saúde mental. Então o controle do estresse, seja com terapia, seja procurando um hobby, com meditação, começando a fazer uma coisa que faz sentido para você na sua vida pessoal, na sua vida profissional, para que você vá controlando, dando medidas para controlar esse seu estresse. Sexto, controle do consumo de álcool. O álcool, ele tem alta carga calórica, que é convertida em glicose e acaba aumentando os seus níveis de glicemia, tá? Então você aumenta a glicose, aumenta o depósito de gordura corporal e ambos fazem você ter um descontrole da sua glicose. Então você tem que ter também um controle da sua ingesta de álcool. Sempre falo para meus pacientes que é muito difícil a gente proibir o álcool, principalmente para as pessoas que bebem. Então uma medida para você começar, você regrar, estipular metas para você reduzir esse consumo de álcool. Sétimo, tem algumas medicações que fazem um descontrole da glicose. Medicações, a própria infecções de repetição também geram aumento de glicemia, qualquer estado inflamatório leva ao aumento da glicemia, e um remédio que faz muita alteração de glicemia é o corticoide. Então tem algumas pessoas que necessitam utilizar o corticoide, tem alguma artrite, tem algumas condições, algumas doenças autoimunes que precisam o uso crônico de corticoide, e isso acaba piorando, além do nível de glicemia, o nível de pressão arterial. Então, algumas medicações se fazem necessário, mas não é para você ficar utilizando por conta própria e de uma forma desregrada, porque esse remédio também tem impacto, além do ganho de peso, também no descontrole da sua glicemia. Então, qual é a forma que eu tenho para controlar, eu evitar que eu ficar pré-diabético? Você faz consultas regulares para avaliação de todos esses hábitos que você precisa incorporar na sua vida para você controlar seu peso corporal, melhorar seus hábitos de vida e, consequentemente, controlando esses níveis de glicose. Pode ser que seja necessário utilizar algumas medicações para facilitar esse controle melhor da glicemia, mas a base de tudo é exercício, alimentação, sono de qualidade e controle do estresse. Então, se você tiver esses 4 pilares bem estabelecidos, você facilita muito o controle do seu pré-diabetes, da sua glicemia, e evita o risco das doenças cardiovasculares e também de você vir a se tornar diabético. Então, se você curtiu esse vídeo, se fez sentido para você, não se esqueça de compartilhar o conteúdo, comente, deixe aqui nos comentários o que vocês acharam e se inscreva no canal, ative as notificações e vamos cada vez mais informar para poder modificar o hábito de vocês, promover saúde e prevenir doenças. Até o próximo vídeo, pessoal.